Boa noite, eu sou Manuel Jorge, aluno da graduação de História e Licenciatura da Universidade Veiga de Almeida. A ideia desse vídeo é atender aos alunos na modalidade Educação de Jovens e Adultos, no ensino fundamental, 8º ano. Esse vídeo vai tratar do imperialismo e independência na África, mais especificamente em Angola. Mas antes de nos dedicarmos ao que aconteceu em Angola, nós vamos fazer uma síntese muito rápida dessa situação geral no continente africano, né? A ideia é que os slides vão dar uma possibilidade de acompanhamento do aluno à cronologia, ao entendimento melhor da colocação feita por mim daqui em diante, ok? Então vamos começar com os aspectos gerais desse imperialismo na África. Se a gente se reportar ao movimento de grandes navegações, né, realizados por Portugal e Espanha, veremos que Portugal chegou à África já em século XV, em 1482. Então, esse contato do europeu com a África, como foi dito, inicia-se lá na modernidade com as grandes navegações. Posterior a isso, outros países demonstraram maior interesse na África somente a partir do final do século XVIII, né? Eles intensificaram esse interesse, né? Aí eles começaram a organizar expedições geográficas, né, que visavam buscar fontes de rios, montanhas, distribuição populacional, pontos de mercado, módulos de produção agrícola, industrial, tudo com o objetivo de coletar o máximo de informação possível para usufruir melhor os potenciais daquele continente, ok? E nós veremos que após essa intensificação de interesse dos países, alguns fatores aumentaram o interesse da Europa na África, né? Nós vamos ter a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, né? Esses movimentos, dentre outros, motivam o europeu buscar a África no sentido de expandir seus interesses comerciais, territoriais, ok? Outro motivo sério de intervenção na África foi a tentativa de países coligados, né, pausarem o avanço francês sobre o continente. Então, principalmente a Inglaterra, ela faz esse movimento, né, nesse sentido. E isso tudo gera um início de uma ocupação maior no continente africano. Mediante isso, né, nós vemos ali nessa época a Inglaterra, com o pretexto de promover a abolição da escravatura, né, da escravidão, ela consegue gerir em várias regiões de forma muito tranquila, sem grandes interferências, né? E isso facilita a movimentação e os interesses ingleses na região, né? Agora tem um detalhe interessante que é bom a gente exaltar, que essa potencialização europeia na África, ela até 1850 ela não era muito evidente, ela não estava muito alicerçada. Exemplo disso é que em 1800 Portugal e Moçambique só se predominava na ilha de Moçambique, né? Dando continuidade aqui, nós vemos que ocorre, com o passar do tempo, uma expansão do capitalismo
e uma busca por matéria-prima para atender a demanda da segunda revolução industrial. Então ocorre uma expansão do capitalismo na Europa, a industrialização de outros países além da Inglaterra. Isso tudo vai gerando a necessidade de matéria-prima e o continente africano começa a ser visto como uma grande fonte dessas matérias-primas, principalmente o minério, algodão, borracha, né? E nisso outros países como Bélgica, Holanda, Alemanha se interessam e começam também a empreender no continente africano. Com isso, o que começa a acontecer? Um movimento da interiorização do continente, visto que o litoral era mais ocupado por conta do tráfico negreiro, né? Então os navios aportavam, saíam com os negros, e só quando eles foram buscar mais matéria-prima eles fizeram essa interiorização da África, ok? Aí nós temos nesse processo uma nova fase do capitalismo, né? Que é o monopolista. Essa fase do monopolista tem como característica principal o imperialismo, ok? E feito isso, nós começamos a ver o imperialismo dominando a África, né? Então passa-se a ver na África se exercita uma política de expansão, domínio territorial, cultural e econômico. Então você vê a África recebendo os europeus, e não só recebendo, havendo uma dominação, inclusive da cultura, né, da religião. Tudo isso é devido a quê? Ao olhar eurocêntrico. Para o europeu, o africano é o bárbaro, é o primitivo, é o atrasado. É só a religião, os costumes europeus é que é o correto. Quem não o pratica está à parte da sociedade, à parte da civilização, ok? Esse olhar eurocêntrico foi muito predominante e muito castrador, né? Durante todo esse período. Via-se também uma África inferiorizada, incapaz, né? Esse sentimento de incapacidade ele foi meio que ao longo dos anos incutido no povo africano. O próprio africano se sentia incapaz de prover o que o seu país precisava, o que o seu país necessitava para melhorar como nação, né? Houve, obviamente, uma reação à dominação, né? Dessa ocupação europeia, conflitos, mas que não surtiam muito efeito, e apesar da grande população africana, eles eram dominados pelo o colonizador, que por sua vez fazia uso das divergências existentes entre as tribos e etnias locais para que uns lutassem contra os outros, facilitando o europeu a implementar os seus interesses na região, né? Então acontece esse fenômeno também. Já no próximo terminar esse aspecto geral do imperialismo na África, a gente vê que com essa dominação territorial africana, os países europeus começam a criar uma espécie de tensão entre eles pelo domínio, pelas riquezas, pelas matérias-primas locais. Então o que eles resolvem fazer? Eles resolvem fazer a partilha da África. Nessa partilha, ela foi consolidada pela Conferência de Berlim, que aconteceu de 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Só que, infelizmente, os únicos interesses considerados na época foram os interesses das potências europeias. Em momento algum se considerou os costumes, a língua, a religião,
né, dos vários grupos de etnias que existiam no continente. Então, vamos imaginar você falar uma língua, você ter uma religião, aí vem uma linha de fronteira, parte aquilo ao meio, joga um povo para um lado, ou um pouco desse povo fica com quem ele não tem afinidade, que não tem convergências de ideias, outra metade vai para outro lugar. Imagina o caos social e econômico que você provoca numa nação fazendo isso, não é verdade? E isso aconteceu na África, isso acabou acontecendo. Posterior a esse processo e tudo mais, o que começa a acontecer na África? Passar dos anos vem o processo de independência da África, né? O que os europeus começam a chamar de descolonização. A ideia deles era começar a descolonizar e promover, conseguir manter os benefícios de uma forma diferente, que não precisasse a colonização existir. Então eles começam a fazer esse processo, e ali na África tropical, como exemplo, a gente vê que entre 1957 e 1968 esse processo vai acontecendo, né, em virtude de políticas organizadas com manifestações de ruas, boicotes, greves, né, e também tudo isso paralelo a muita negociação política. E esses países, nesse período, foram conseguindo a libertação. Fato que, de uma forma mais ou menos tranquila, se podemos dizer assim. Fato que não vai acontecer com a Argélia e a África Portuguesa, que pegarão em armas para promover a sua independência. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. A colonização portuguesa na África. Agora, especificamente, vamos entrar um pouco mais no imperialismo e independência em Angola. Como aconteceu, o que foi explorado, né? Vamos fazer também um apanhado dessa situação. Então, a colonização portuguesa na África, a gente sabe que as primeiras incursões já aconteceram no século XV, né? Como foi dito anteriormente, com as grandes navegações, e que culminou com a chegada do nosso Diogo Cão, né, em Angola em 1482. Isso, eles vieram através das grandes navegações em busca de metais preciosos, escravos, além de um caminho para as Índias. Aí aportaram ali nessa época. Feito isso, o que o governo, a coroa portuguesa, resolveu fazer? A implementação de feitorias na região, né, que eram pontos no litoral africano, na verdade eram fortes, né, que serviam como base, né, para o abastecimento de caravelas que transitavam com destino às Índias. Também acontece ali, mais tarde, o embarque de pessoas que seriam escravizadas na América, né? E aí podemos ver nesse processo de ocupação da Angola que a colonização se inicia realmente em 1575 com Paulo Dias Novais, né? O que acontece? Ele chega com cerca de 400 colonos, né? E realiza a fundação da cidade de Luanda nessa época. E a coroa portuguesa adota a implementação de capitanias hereditárias e sesmarias para dar condição ao povoamento, para implementar esse povoamento. Fato semelhante ao que já acontecia no Brasil nessa época. Tá ok? Feito isso, a gente vai verificar que Angola se transforma rapidamente no principal abastecedor de escravos para as plantações da cana-de-açúcar no Brasil. Então, muito rapidamente, Angola começa a ser o maior provedor dessa mão de obra nas culturas canavieiras aqui no Brasil, né? Nós vamos ver também que
Com o passar do tempo, o comportamento imperialista português no século XIX, ele se inicia na segunda metade do século, com práticas de trabalhos forçados e processo civilizador. Mesmo com a proibição do tráfico negreiro, o Portugal já na época, ele também já exercia uma política de trabalho forçado. Essa política de trabalho forçado, esse imperialismo português, né, ele se identifica com a partilha da África, vê que ele também faz o uso do processo civilizador. O que é o processo civilizador? Aquilo que a gente falou do europeu querer que o nativo exerça a sua religião, que o nativo fale a sua língua, né? Tenha os seus costumes. Isso é imposição. O nativo não pediu isso. O nativo ele estava ali vivendo a vida dele dentro do que eles tinham como sociedade, e Portugal não foi diferente. Então ele inicia também esse processo civilizador na África, né? Especificamente Angola, como nós estamos falando, né? Com a partilha da África, lógico, esse processo se identificou, porque com o recebimento oficial, a manutenção, vamos assim dizer, dos territórios portugueses, esse movimento, obviamente, bom, agora é meu território, eu vou intensificar essa colonização, vou interiorizar mais ainda essa colonização, né? Então é óbvio que essa partilha colaborou para isso. E esse imperialismo português ele vai se consolidar, né, com o fascismo e o governo de Antônio Salazar. Ok? Então esse processo acontece nessa dinâmica que é apresentada. Vemos aqui mais posteriormente, mais à frente, que a fragilidade europeia, né, ocasionada pelas duas grandes guerras e pela depressão de 1929, leva Antônio Salazar a buscar nas suas colônias portuguesas as potencialidades dela. E não foi diferente com Angola, né? Angola, Salazar, ele sabia que lá Angola tinha potencial e começa a potencializar esse imperialismo, né? Então, o que acontece? A ideia de Salazar era manter o equilíbrio português financeiro, econômico. Então, como a Europa passava por esse processo já de destruição da Primeira Guerra Mundial, depois veio a Depressão de 29, depois a Segunda Guerra Mundial, o Salazar viu essa coisa, vamos potencializar, vamos buscar as potencialidades das nossas colônias. Só que, infelizmente, foi um imperialismo forte, rígido e trouxe consequências graves para aquele povo, para aquele país, né? Então, Salazar ele começa a promover políticas de integração econômica e a ocupação efetiva dos territórios, né? Colocando uma população branca mais na faixa metropolitana, né? Então foram as políticas que ele começou a adotar e implementar na Angola. Ele faz assim a troca da política da República, né, que foi de 1911 a 1926, que era uma política mais descentralizada administrativamente e financeiramente, ela era mais descentralizada, e fez o quê? Criou um modelo mais centralizador, né? E um modelo mais com fomento na economia mesmo, tá? Com essas medidas, Angola transforma-se na mais rentável colônia de Portugal. Aí nós temos ali a exportação de café, a mineração de diamantes, produtos minerais como petróleo e ferro. Tudo isso inflamou, deu um retorno ao colonizador. Então ela se tornou a colônia com maior potencial que Portugal fez uso, ok? Como falado antes, esse imperialismo português implementado pelo Salazar, ele fazia uso da força de trabalho compulsório e barato local. Então,
toda essa parte, não havia um pagamento de salário justo, não havia uma estruturação que o colono tivesse privilégios. Não, era uma coisa compulsória e, além disso, era um trabalho de mão de obra barato. Ele fez uso dessa situação para fazer a colônia render. Paralelo a isso, nós vimos que essa produção, tudo mais, era escoada para o litoral através de estradas de ferros e estradas, vias terrestres, né? Que fazia esse escoamento da matéria-prima para o litoral, para abastecimento do mercado internacional, né? Então, isso também foi acontecendo dentro de Angola. Era necessário criar vias férreas, terrestres, que fizesse esse escoamento, e esse processo acabou acontecendo, né? Aqui nós vemos que em meados do século XX havia se completado um ciclo já desse domínio português que redefiniu um cenário econômico e social em Angola, né? Só que adotou-se uma política extensiva em grandes plantações e o pior e grande catástrofe, vamos assim dizer, a desestruturação das sociedades africanas, em específico ali a Angola, tanto no espaço rural quanto urbano. Ele desestruturou, ele colocou os interesses da colônia em primeiro lugar, fez uso da força de imposições e ocorre uma desestruturação da sociedade angolana. Dando continuidade, nós vamos ver que Portugal, o Império de Portugal, faz uso de trabalho forçado, como já falei, de castigos físicos, de grandes jornadas de trabalho, né? E péssimas condições de moradia e alimentação. Imagine, a gente tem uma invasão em nosso território, aí vem um colonizador, quer tirar proveito, quer explorar a tua terra, e nesse processo todo ele faz uso disso tudo que nós falamos e não provê um mínimo de dignidade àquela população. A coisa vai ficando tensa, né? Isso acontece que esses elementos são motivadores de fugas e independência. Então, ao passar do tempo, foi crescente esse desejo de independência, até que veio a busca pela independência propriamente dito, né? Então a independência de Angola vai acontecer em 1975. Nós tivemos esses três movimentos que lutaram por essa independência: a Frente Nacional de Libertação de Angola, o Movimento Popular para a Libertação de Angola e a União para Independência Total de Angola, né? Nós vemos aqui que tinha movimentos ligados aos Estados Unidos, ou seja, havia interesses internacionais nesse processo de independência da Angola também, né? Feito isso, a gente vê que após 4 séculos de dominação e anos de guerra, né, buscando a sua independência, Angola finalmente tem em janeiro de 1975 a sua independência aceita por Portugal, assinando o Tratado de Alvor, né? Então, após anos de guerra, mais de 4 séculos de domínio português, finalmente chegou a esse processo de independência. Só que, infelizmente, as divergências desses grupos que a gente citou, justamente porque cada um tinha seu interesse, tinha relação com interesses econômicos internacionais, essas divergências geram dentro do país Angola uma guerra civil. Leva um mergulho profundo numa guerra civil que trouxe grandes danos a este país. A gente vai ver que essa guerra termina em 2002, deixando um saldo enorme de vítimas que chegaram a cerca de 2 milhões de mortos, 1.700.000 refugiados e cerca de 80 mil pessoas mutiladas
por esse sangrento combate civil dentro de Angola. Então isso serve para nos mostrar o quanto pode ser danoso uma colonização imperialista, o quanto é sofrido para aquele que sofre esse processo, né? E infelizmente depois ainda tiveram as divergências internas, que obviamente já existiam através das suas etnias e tribos, mas eram divergências dentro de um país, não causadas por um colonizador oportunista e explorador, né? Aqui nós devemos, eu vou pedir a licença para recorrer ao professor do Departamento de Antropologia da USP, Kamengele Munanga, que ele diz que não podemos esquecer o essencial, a África feita de africanos, né? Essa visão do continente africano ser um continente atrasado, um continente de guerras, de incapaz, essa visão ela é uma visão distorcida da real grandeza que a África representa para a humanidade. E precisamos resgatar essa grandeza, né? E esse processo todo se inicia nos bancos escolares, dentro das famílias, tentando tirar esse rótulo que foi implementado durante décadas de que o continente africano é um grande problema. Ele tem seus problemas, muitos deles gerados por esses imperialismos cruéis causados pelo tal homem branco, ok? Agora eu vou mostrar as minhas referências, que foram Vicentini, o Washington Santos Nascimentos, o site da IF Escola, toda a matéria, o acervo Globo, né? Que eu tirei dali um pouco mais de acrescentar um pouquinho esse vídeo para que a gente chegasse e atingisse nosso objetivo. Eu agradeço a todos e até a próxima oportunidade.